pleno clima de Natal, Vida e Saúde volta aqui. Olha, hoje a gente está falando sobre tradições do Natal e as emoções que podem surgir. E, gente, quanta coisa, né? Desde as mais deliciosas, aquela alegria, gratidão, quanto as mais difíceis podem estar no nosso cardápio, né? E, ó, prazer receber vocês aqui novamente. Quem está com a gente é Wagner Cantori, que você conhece, psicóloga Priscila Bels, a Gabriele Chaves também, nossa querida psicóloga. Elas participam aqui com muita frequência, então a gente está nesse clima gostoso de família aqui. E eu já quero deixar o convite. O Wagner eu sei que vai estar aqui presencialmente, mas vocês, tanto quanto você, vamos ter o nosso especial de Natal por aqui amanhã, então às 4 da tarde, já sabe, tem mais gente chegando aqui, a casa vai estar sempre arrumada. Tem gente que nem gosta muito dessa decoração tradicional, a gente gosta aqui, e mesmo que se você não é fã, assim, não gosta de árvore de Natal, bolinha, você pode colocar um arranjo na sua mesa, um arbusto, umas folhinhas, para deixar um clima gostoso aí, de alegria, tá bom? Então, olha, não perca, amanhã às 4 da tarde a gente tem esse encontro marcado aqui no Vida e Saúde, tá? Deixa a TV ligada, não sei se já vai ter almoçado mais tarde por aí, vai estar em ótima companhia, eu garanto para você. Muito bem, gente, olha, vamos falar um pouquinho vocês deram várias táticas aí para encararmos as situações difíceis que podem surgir. Por que é tão importante a gente buscar isso, pensando na qualidade desse tempo que a gente vai passar com a família no Natal? O que isso pode ensinar, por exemplo, para os nossos filhos, para a nossa família e para a sociedade também? Porque a gente percebe que a comunidade cristã busca um pouco disso, mas não tem conseguido muito ser assim, viver todos os princípios do Natal. Natal é amor, né, gente? Olha, uma questão interessante que o Wagner colocou, que eu acho que a gente pode começar por isso. O Natal é uma oportunidade para as gerações familiares entrarem em contato. Então, a gente cria tradições, não que essas tradições precisem ser rígidas e a gente não pode só modificá-las, tá? Mas tradições dá esse senso de pertencimento, os laços eles se estreitam, nós criamos tolerância. Então, veja, porque se a gente coloca, olha, o Natal é uma oportunidade também para eu ensinar algo para os meus filhos, então ele saber conviver com pessoas de idades diferentes, de estilos diferentes, de famílias diferentes, isso tudo ele perceber que a identidade dele não é só ele e com aquelas 2 ou 3 pessoas com quem ele convive. É uma identidade que é formada também a partir de um grupo, né? De uma família, de tradições, de geração. Isso é legal. Eu tenho até uma história, porque já está ficando Natal, a gente está contando história. Que eu lembrei... Encontro de família e amigos. Aqui, olha só. Eu lembrei que uma vez a gente combinou de cantar no Natal, né? Vamos cantar algumas músicas natalinas e tal. E eu lembro que nesse dia, alguns ficaram um pouco incomodados. Entendeu? Assim, eu também fiquei um pouco incomodada, que as pessoas não sabiam cantar. Mas eu fiquei na minha, respeitei muito. Tô brincando. As pessoas ficaram assim um pouco com a formalidade que isso às vezes pede, né? Porque eram músicas, não era de ficar batendo palma, né? Não era um aniversário, eram músicas bem tradicionais, hinos, né? De Natal. Isso, hinos de Natal, eles são mais lentos e tal. E eu vi que ali tinha um certo desconforto. Quando passou, acho que um ano ou 2, alguém sugeriu de novo, vamos cantar música de Natal? E eu mais do que depressa, não vamos. Né? Porque tava com aquele ranço. Olha que horror. Natal passado. Olha só. Aí houve uma insistência, não, vamos fazer sim. E foi interessante que foi feito e foi tão legal. Né? Porque a gente muda, a gente tem que dar a oportunidade de mudar. Talvez aquela primeira vez, né? Porque faz muito tempo mesmo, a gente colocou aquelas músicas, mas elas não eram comuns a todo mundo, né? Não é todo mundo que frequenta às vezes uma igreja, não é todo mundo que tem acesso, tem outras coisas, né? E de repente a gente estava dando oportunidade de experimentar algo que a pessoa gostou. Uns riram, ficaram um pouco sem graça de cantar, mas daqui a pouco virou um costume, né? E hoje a gente canta, talvez um dia pare. A gente não sabe, mas aproveitar realmente. E olha a identidade agora que se formou na família da Pri a partir de algo tão legal, simples, que é cantar em conjunto. Vai ter cantoria amanhã, será, Pri? Vai. Opa, virou tradição. Opa, tá agora, o Wagner falou, por exemplo, aqui pra gente, que ele costuma passar Natal, dar uma revezada, né? Uma hora com os familiares da esposa, uma hora com os seus familiares. Essa dinâmica muda, eu imagino, de família para família. Um gosta de preparar tal prato, a outra família não tem outra tradição. Essa diversidade também é legal, porque a gente precisa
conviver com todos os tipos de pessoa ao longo do ano, né, Wagner? A gente fala muito aqui nas quartas de saúde mental sobre flexibilidade, né? Sim. Não existe um jeito de fazer a maioria das coisas. Então dá pra gente entender que, desse jeito é legal, aqui essa família tem um outro jeito, tem uma outra tradição, então deixa eu entender como é que funciona aqui também, não desrespeitando nenhum princípio básico, né? Nenhuma crença fundamental. Qual o problema de experimentar um outro jeito de fazer as coisas? Eu acho que isso é ótimo, né? Sim, Legal. Tem pessoas que gostam mais do almoço de Natal, então eu moro perto das duas famílias. Meu sonho, gente, era esse. Morar perto da família, né, dos meus sogros, dos meus pais, então eu janto com um, eu almoço com o outro. Então a gente vai adaptando, né, com o que pode. Legal, vai ajustando. Agora, gente, essa história de manter algumas tradições natalinas certamente ajuda no fortalecimento de vínculos aí. A gente está precisando de núcleos mais fortalecidos para uma sociedade mais fortalecida, né? Sim, eu acredito nisso, né? A gente pode, com a rotina, enfim, com várias outras questões, né? Corre da vida, a gente vai se distanciando mesmo, né? Então a gente valorizar esse momento, né? Que é um momento família, é união mesmo. A união é o quê? É tolerar as dificuldades, é trabalhar com a paciência que a gente tem falado, mas é uma oportunidade de estar junto, né? Aquele momento presente tem que ser desfrutado, tem que ser apreciado, né? Mesmo com as coisas que vão provocar um pouco de desconforto, uma risadinha, como a gente já falou ali naquele outro exercício, né? Mas a gente valorizar, assim, a unidade da família, não perder essa oportunidade de estar junto com as pessoas que são dos nossos laços, né? Que pertencem a nós. E talvez seja a única oportunidade no ano que nós vamos planejar parar para escutar alguém da nossa família. A gente vive nesse corre-corre e às vezes não dá tempo nem de encontrar com outros parentes. E a pessoa só precisa de um ouvido e você pode ser essa pessoa que escuta, que acolhe, que aconselha para um novo ano, que traz novas oportunidades, né? Ou que só abraça, Ou que só abraça. Tem coisa que não tem solução, mas só abraça. Agora, gente, muitas pessoas aí estão vivendo agora, assim, aquele sentimento frio, assim, de não ter com quem passar o Natal, não definiu com quem passar, não foi convidado ou de repente não se sentiu à vontade para aceitar nenhum convite. Como que essa pessoa pode lidar? Vou pedir para a Gabriela, depois o Wagner pode falar um pouquinho. Tá. Olha, eu penso em algumas soluções, mas todas elas se baseiam no ressignifique. Então, assim, é diferente estar solitário de estar com a própria companhia, certo? Então, você pode criar novos costumes, novas tradições para você. Então, eu vou cozinhar uma coisa diferente para mim, então eu vou passar esse momento especial comigo, vou refletir sobre o ano que passou, vou comer isso, é um presente, ou então comprar um presente diferente para si mesmo. Quem sabe ser o host, né, do Natal, então chamar as pessoas. Não foi convidado? Vou tomar a iniciativa. Olha, um amigo também está sozinho, ou um casal. Então, eles são dois, não estão sós, né? Mas é um casal que eu posso chamar para minha casa também. Então, ressignificar, testar outras possibilidades, né? É, porque a gente às vezes fica muito preso na foto, na imagem, como é que eu vou aparecer nas redes sociais. E isso pode pegar bastante, Wagner. Quando a Gabi traz essas soluções, eu gosto muito porque ela está promovendo saúde mental. Eu preciso gostar da minha companhia. O que eu gosto de comer? Eu vou me empenhar para fazer um prato difícil, diferente, talvez até um pouco mais custoso, que leva mais ingredientes aí, mas eu vou comer isso diferente hoje. Se é isso, se essa é a saída, né? Acabou que é um momento, você mora longe de todo mundo, não vai ter essa companhia. Eu acho que esse é o ponto. Por que a gente só gasta tempo na cozinha cozinhando para os outros? É muito legal, muito bonito. A gente ama ver quem a gente gosta muito comendo a nossa comida e gostando. Ou não gostando. Mas a gente pode fazer isso pela gente mesmo. Presente é muito legal a gente entregar para o outro. Às vezes é mais legal a gente entregar um presente até do que receber, né? Mas por que não, se você vai passar o Natal sozinho, pensar em alguma coisa que você quer muito, você tem a condição de comprar aquilo, se presenteia, né? Eu acho que a gente pode ter esses momentos também de aproveitar a nossa própria companhia e fazer desse momento um momento bom da gente, uma conexão com Deus, inclusive. Natal tem esse sentimento cristão, né? Muito forte, por que não?
Tem gente que vai comprar no dia 26, porque agora o Natal já chegou, as lojas estão fechadas, você vai pegar até promoção, não vai gastar, não vai exagerar aí. Boa. Ô Pri, agora tem gente que ouvindo todas essas dicas, mesmo assim, já tem definido que não quer celebrar o Natal. Você acha que é errado? Gente, eu não acho que eu não posso dizer isso, né? Fala. Não posso falar. Não é errado, né? Não é errado. A gente não sabe os motivos, né, da pessoa. Então a pessoa pode ter tido mesmo uma experiência muito traumática ou negativa com relação a esse momento, né? Eu acho que tem que avaliar o que de fato aconteceu, a gente ser um pouquinho mais perdoador, né? Procurar, como a gente fala, o espírito natalino, qual é aquele do perdão, da reconciliação, da segunda chance, para o outro e para mim também. Porque a gente também às vezes se priva de alguma coisa, não quero, resiste, quando na verdade a gente está punindo a nós mesmos, né? Não quero, não vou mostrar nada para ninguém, mas a gente também está se abstendo, se censurando, né? Mas eu não sei qual é o caso, vamos supor que tem alguém realmente que não quer, não acredita, não gosta. Eu acho que ter raiva é um sentimento ruim com relação a isso, mas assim, eu prefiro que seja um dia neutro como outro qualquer. Ok, tudo bem. Tudo bem. Não sei se os outros pensam como eu aqui, mas... Eu concordo, e assim, não é ir ou não ir é o problema, né? É qual é a motivação que está levando a isso. Então, se a pessoa já está se isolando há um tempo, se ela não quer o convívio social, aí a gente fica de olho, já se preocupa um pouco, mas por não querer também, por que é obrigado, né? Existem outras oportunidades no ano para a gente também valorizar a família, estarmos todos juntos e refletirmos aí. Agora a gente Sobre o não Natal. pode, e realmente refletir sobre o Natal. A gente não pode deixar de lado com todo esse preparativo, com toda a nossa preocupação com o bem-estar do outro, consigo mesmo, não podemos deixar de lado o sentido real do Natal, que não pode faltar. Vamos trazer na telinha aqui um texto da Bíblia que nos faz lembrar talvez seja uma oportunidade para a gente mergulhar no estudo. Isaías 9, verso 6 diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Refletir sobre esse sentido, Wagner, faz quebrar um monte daquelas nossas preocupações que regem muitas vezes os nossos relacionamentos e até regem do jeito ruim, né? A gente é campeão de não ter o nosso olhar na coisa mais importante, a gente fica muito periférico. Em diferentes assuntos isso acontece. Então, talvez você gastou uma tremenda energia para comprar presente para todo mundo, para deixar a casa arrumada, para ter uma decoração, para juntar todo mundo, até que organizou essa agenda toda e conseguiu colocar todo mundo dentro de uma casa, levar a sua família, arrumar todo mundo e tal. E vai acontecer essa festa toda e você, de repente, é cristão. O significado do Natal é a gente celebrar o nascimento de Jesus e isso não vai ser celebrado, porque de repente essa parte não foi pensada. Então, mais uma vez, o que era periférico tomou um protagonismo que não deveria. Então, valorizar esse momento, todo mundo junto, achei lindo. O meu Natal não poderia ser assim, porque eu não canto nada, mas o Natal da Priscila pode ser assim. É muito lindo, cantando canções de Natal, mas você pode refletir num texto bíblico, como a Teru fez aqui. Sabe, gastar um tempo realmente, e não precisa ser demorado, porque as crianças estão agitadas, querendo abrir presente, aquela coisa toda, mas realmente olhar para o que é principal, para o que é o foco, para o que de fato é a narrativa principal dessa data, o nascimento de Jesus. Eu gosto de refletir, por exemplo, no contexto que a gente leu essa passagem, né? Quando Jesus veio ao mundo, como é que foi essa celebração do primeiro Natal? Tinha muita gente, tinha pouca gente? Quem estava lá? Quem veio? Quem não veio? Essas coisas fazem a gente também querer se aproximar mais desse ideal. Não é só glamour ou coisas maravilhosas. Pode ser que você precise realmente ficar um pouquinho mais quietinho, pedir perdão por algumas coisas, reforçar outras importantes. Uma oportunidade, Priscila. É uma oportunidade de adoração, né? Porque o princípio foi a adoração. Existia uma expectativa, mas ela também não era, né? Veio numa hora que ninguém meio que esperava, era outra coisa. Uma né? hora, de um jeito que ninguém... De uma pessoa que ninguém esperava. Acho que tem uma boa lição aí pra gente, né? Então as nossas expectativas podem ser frustradas, mas a gente não perdeu o sentido, né? O sentido do Natal é o quê? É o nascimento daquilo que a gente acredita, que a gente tem fé, que é Jesus Cristo, né?
Quer comentar, Gabi? Não, é um momento de reflexão, né? Então, assim, independente do que você acredita, o Natal, ele de qualquer forma, ele puxa esse momento para reflexão. Isso é importante. Então, se você é cristão, não deixe passar e reflita sobre aquilo que você acredita. Se você não é, reflita sobre o ano que passou, reflita sobre como estão os seus relacionamentos. Então, quando a gente conhece mais as pessoas, nós nos tornamos mais tolerantes. Passe um momento com a sua família, passe um momento com pessoas que te valorizam. Isso é legal também. Então, o Natal ele pode ser uma família de amigos, né? De uma família de amigos, por que não? Então... Tem gente super focada só no churrasco e esquece que quem está chegando para o churrasco também às vezes precisa de um tempinho para, sabe, aquela conversa olho no olho? Porque a gente fica às vezes só preocupado com aquilo que é material, né? E às vezes, assim, eu sou uma pessoa meio contra a gente ter que fazer algo que a gente não quer fazer. Então, né, como a Pri, até a Gabi falou aqui também, se você não quer ir comemorar o Natal, tudo bem, eu acho que é isso. Mas, olha, é uma data festiva. Você vai chegar, na maioria das casas, vai estar todo mundo em festa. De repente, você não está muito nesse espírito, mas se você der uma forçadinha, quando você chegar lá, vai ser bom. Sim. Vai ser gostoso. Tá todo mundo naquele contexto, tá todo mundo com aquela alegria que vai contagiando todo mundo. Então, pode ser bom. Agora, dá tempo ainda. De repente você falou não para um convite, mas tenho certeza que comida não vai faltar. Então, se você der uma ligadinha, falar que mudou de ideia... Leva um suco. Faz alguma coisa aí rapidinho. De repente pode ser bom ainda. Legal, muito bom, muito bom. Vou fazer aquele intervalo rápido. Você pode checar no Instagram o perfil da Gabriele Chaves. Vai lá no @psigabriele com 2 L's, Gabriele Chaves. Também para falar com a Priscila, vai lá no @PriscilaBelsPsi. Manda um Feliz Natal para ela, viu? Seja educado, seja querido. E o Wagner Cantori também está no seu Instagram, @WagnerCantori. Vida e Saúde vai ali, volta já. Wagner vai trazer uma conversa interessante com o pastor Frederico Branco, justamente sobre esse verdadeiro sentido do Natal que a gente precisa tanto cultivar, tá? E também hoje teremos aquele espaço reservado para as respostas, aquelas dúvidas que vocês mandam pra gente. Fica aí que o Vida e Saúde volta já.